Sabe aqueles dias que você sente uma insegurança assim em relação ao seu trabalho, principalmente em relação ao trabalho, que você fala assim, por que que essa pessoa me contratou para fazer esse serviço aqui? Eu não sei fazer. De onde que eu tirei que eu seria capaz de desenvolver esse serviço para a pessoa? Quando você se sente assim, isso é a síndrome do impostor ou a síndrome da impostora. Oi, meu nome é Letícia e eu também sinto insegurança em relação ao meu trabalho, de vez em quando. Eu também fico nessa assim, gente, eu não sei fazer isso aqui. De onde que eu tirei que eu consigo fazer isso? Eu também sinto e muita gente sente. É um sentimento, infelizmente, é um sentimento comum. O que que acontece? Eu li uma pesquisa uma vez, vou até pegar aqui, é o Informe de Percepção de Gênero divulgado pelo LinkedIn em 2018, que diz que as mulheres elas são mais seletivas para se candidatar para uma vaga de emprego. Elas acham que elas têm que preencher 100% dos requisitos de uma vaga, enquanto os homens, se eles preenchem tipo 60, 70% dos requisitos, eles se candidatam, eles se sentem capazes. Exatamente o porquê que isso acontece, eu não vou saber dizer, a gente pode perguntar aí para Simone de Beauvoir, eu não sei falar o nome dela, pode pesquisar as coisas dela, mas assim, pela minha percepção, as mulheres, elas se sentem menos capazes. Vamos falar aí por uma questão de criação, de inserção na sociedade, de sociedade patriarcal, de ambiente corporativo criado por homens para homens, seja por que for, por qual motivo for, as mulheres, no geral, elas se sentem menos capazes profissionalmente do que os homens. O que não quer dizer que homem não tem síndrome do impostor, que homem não se sente incapaz, tá? Estamos falando aqui de um modo geral. Depois de muito conversar com várias amigas minhas sobre isso e de me entender também, perceber quando eu tô sentindo essa insegurança em relação ao meu trabalho, de onde que ela vem, eu resolvi compilar algumas dicas práticas que eu uso para lidar com a síndrome da impostora. Não é que eu não sinta insegurança, que ela não venha nunca, que eu me livrei disso 100%, muito longe disso, na verdade. Mas eu arrumei alguns artifícios, assim, coisas práticas mesmo que eu faço, que me ajudam a lidar com isso. Eu falo que eu fiz um compilado de dicas práticas, parece que eu trouxe, assim, 50 dicas, né? Não, são 3, 4, tipo, 4 dicas práticas. A primeira, eu pensei nela, eu não tinha percebido que eu faço isso, até eu ter que ajudar a minha amiga com uma situação parecida, que é fingir que eu não tô insegura. Você já ouviu falar naquele fake it until you make it? Eu já tô poliglota. É tipo, fingir que você sabe fazer uma coisa até você fazer de fato. Eu sou contra muitas formas de usar essa frase, assim, eu não sou a favor de você ir fazer uma coisa fingindo que você sabe, não, se você não sabe. Mas se você sabe fazer aquilo, você já fez outras vezes e tá se sentindo insegura, eu tenho essa dica, assim, de fingir que você não tá insegura. Um exemplo disso, pra dar pra entender melhor, é assim, eu vou apresentar, por exemplo, uma proposta para um cliente. E é claro que na hora que chega na página, né, estamos lá apresentando a proposta, mostra a proposta de valor, tudo que engloba o trabalho e tal. Na hora que chega na parte de valor mesmo, de preço, bate aquela insegurança. Você fica, será que eu tô cobrando demais? Será que eu tô cobrando de menos? Gente, nunca cobre de menos, tá bom? Eu fico assim, será que eu tô cobrando demais? Será que essa pessoa vai achar muito? Será que ela vai rir internamente de eu achar que eu posso cobrar esse valor? E aí eu simplesmente finjo que eu não tô insegura em relação àquilo. Isso, falando assim, tá muito idiota, mas realmente é uma coisa que funciona, assim. Na hora que eu vou falar o valor, eu não peço desculpas, sabe? Por aquele valor. Eu tô lá apresentando a proposta e eu falo, o valor é X, você pode dividir de até tantas vezes, as formas de pagamento são tal, mas isso a gente pode conversar. Eu coloco isso a gente pode conversar em relação à forma de pagamento e não em relação ao preço, sabe? E isso é uma forma de lidar que tem funcionado pra mim. Eu finjo que eu não tô insegura. E aí a pessoa, assim, a gente espera, a pessoa não percebe e não questiona. Porque se a gente fala o preço com insegurança, a pessoa que tá ouvindo aquilo, no caso do preço, né, é um exemplo, mas isso vale pra tudo. Se a gente fala uma coisa, mesmo que a gente saiba aquilo, se a gente fala com insegurança, a pessoa vai receber com insegurança e vai duvidar daquilo. Então, por exemplo, eu falo pra uma pessoa que o valor do meu serviço é X, se eu tiver assim, se tiver parecendo que eu tô pedindo desculpa por cobrar
esse valor, ela vai falar, isso aí ela tá cobrando mais alto do que deveria. Eu acho que eu consigo um preço mais baixo, talvez eu consiga barganhar, sei lá. Se você fala com muita segurança, o preço é X, assim, não tem muito espaço para discussão, dá mais tranquilidade para a pessoa de que o preço é aquele mesmo. E aí você recebe o merecido, né, pelo seu trabalho. A dica número 2 tem a ver com a gente perder a referência sobre o nosso próprio valor. Porque, por que isso acontece? A gente está com a gente 24 horas por dia. A gente está com a gente nos dias bons e nos dias ruins. E nos dias que a gente está mais devagar, sabe? E aí, às vezes, a gente perde a noção de qual que é o nosso valor. Eu tô falando muito de profissão aqui, porque eu acho que é quando a síndrome do impostor bate mais, mas isso pode valer para qualquer contexto, assim. E o que me ajuda com isso, para não perder essa perspectiva, assim, é ter alguém de confiança perto de mim, para quem eu possa perguntar se aquele valor tá bom. Nesse caso, para mim, essa pessoa é minha mãe. Não importa onde ela esteja, eu vou ligar para ela e falar assim, mãe, na hora que eu for, voltando ao exemplo da proposta, né? Aí eu vou ligar para ela e falar, mãe, esse preço aqui tá caro? Ou você acha que tá bom? Fala aí, se você recebesse isso aqui como cliente. E minha mãe normalmente fala, Letícia, isso tá muito barato, pelo amor de Deus. É óbvio que tá barato. Eu não sei se ela tá mentindo, se ela quer me fazer me sentir melhor, mas o fato é que isso me ajuda bastante. Eu sou essa pessoa também para uma amiga minha, a gente tem esse combinado. Toda vez que ela se sente insegura em relação ao preço, ela me manda. Porque se você tem essa pessoa de confiança que você sabe que vai ser honesta, e eu aqui questionando se minha mãe tá sendo honesta. Será que eu devia trocar de pessoa de confiança? Eu acho que minha mãe tá sendo honesta. Se você tem essa pessoa de confiança que sabe que vai ser honesta com você e que tem alguma noção aí do seu mercado, de preferência, ela pode te ajudar a colocar o pé no chão sobre o seu valor, sabe? Porque às vezes você coloca, sei lá, números fictícios aqui. Você coloca R$ 1.000 pelo seu serviço e seu serviço deveria custar 5.000. E aí, só que você vê tanta gente cobrando 500 que você começa a ficar insegura que se 100 mil, 100 mil, quem me dera. Você começa a ficar insegura se 1.000 não é demais, porque você tá vendo outras pessoas cobrando 500, mas às vezes tem gente cobrando 5.000, às vezes você deveria cobrar 10.000 e você tá ali insegura se 1.000 não é muito. Então, é isso, assim, tenha uma pessoa de confiança, que você confia mesmo, assim, que vai ser honesta se precisar, que vai falar se estiver muito caro também, que você possa consultar para te colocar o seu valor, assim, em perspectiva, sabe? A dica número 3, ela me ajuda a me lembrar do meu valor em momentos, em dias que eu tô pior, assim, que a síndrome bate com mais força. Ela me ajuda a me lembrar do meu valor, que é ter uma página com mensagens legais que eu recebo. Quando a gente cria conteúdo, principalmente, mas de modo geral, quando você atende pessoas, né, quando você tem clientes, é normal a gente receber algumas mensagens legais. Opa, bati aqui a mão. É normal a gente receber mensagens legais, assim. Então, às vezes, de um cliente satisfeito ou de uma pessoa que acompanha o seu conteúdo, caso você produza conteúdo sobre o seu serviço, né? De uma pessoa que acompanha o seu conteúdo e te agradece, fala que o seu conteúdo é bom, fala que ajudou ela de alguma forma. Pega essas mensagens e salva. Sempre que você receber uma mensagem legal, salva ela numa página. Eu tenho uma página no meu Notion com isso. E toda vez que eu tô me sentindo mal, toda vez que eu tô me sentindo insegura, que eu tô duvidando do meu próprio valor, eu vou lá nessa página e dou uma olhada no que algumas pessoas já me falaram. Porque a gente esquece, né? É normal, assim, ainda mais, né? O tanto de informação que a gente tem todo dia, a gente esquece dessas mensagens, a gente dá peso errado para as coisas, às vezes a gente recebe uma mensagem negativa e acha que a gente é a pior pessoa do planeta. Enfim, ter essas mensagens positivas num lugar só me ajuda muito a me lembrar que eu já fiz alguma diferença para alguém. Então, se eu fiz alguma diferença para alguém, eu não devo ser tão ruim assim de serviço. A quarta dica, que eu falei que é mais ou menos dica, ela é um pouco subjetiva. Por isso que eu não posso falar assim que é dica, uma dica, sei lá, é uma dica prática, enfim. Mas ela é um pouco mais subjetiva e eu só tô chegando perto, assim, de conseguir colocar ela em prática depois de alguns anos de terapia. Então, assim, a dica 4 é faça terapia. Tô brincando. Tem uma frase que eu gosto muito, eu já compartilhei ela no meu Instagram, inclusive, algumas vezes, e que é: se custa a sua paz, é caro demais. Um pouco barango?
aquela coisa, né? Um pouco autoajuda forçada, mas me ajuda muito essa frase. Porque tem alguns trabalhos que, sei lá, você começa, por exemplo, né, um cliente te procura, você começa a conversar, tal, e você não se sente ali super confortável com aquela pessoa. Você percebe que tem algum ponto de estresse, mesmo que você não identifique exatamente assim o que é, você percebe que tem um ponto de estresse, alguma coisa que pode te tirar sua paz. Exatamente isso. Essa frase ela me ajuda a não aceitar essas coisas. Assim, nenhum preço. Bom, isso vai de você, obviamente. Mas pra mim, eu tenho que receber dinheiro demais, mas demais, pra valer a pena um cliente que me estresse muito. E eu tento, é difícil isso, né? É um pouco subjetivo esse filtro, assim, a gente estabelecer esse limite. Mas eu faço de tudo, assim, pra entender quando que eu tô me sentindo desconfortável com alguma situação profissional, com algum cliente, o que for, pra poder falar não. E por que que isso tem a ver? Porque tem situações que a gente vai sim se sentir desconfortável, que vão exigir mais da gente em outros pontos, assim, em outras, sei lá, uma inteligência emocional, sabe? Vai exigir da gente, assim, além do profissional. E aí a gente pode não dar conta de exercer a nossa parte profissional e se sentir um fracasso por isso. Mas às vezes é uma questão de contexto, às vezes é uma questão de incompatibilidade ao trabalhar com aquela pessoa, sabe? Não é que ninguém tá certo ou errado, mas pessoas incompatíveis. E a gente, porque a gente não funcionou naquele contexto específico, a gente fica se sentindo uma bosta. A gente fica achando que a gente é horrível, o pior profissional do mundo. Mas não, assim, você não vai atuar da melhor forma possível e ser a sua melhor versão 100% do tempo, 100% do dia, 100% dos contextos. Então, a gente aprender a fazer esse filtro ajuda, porque onde você se sente mais confortável, mais seguro, mais segura, enfim, onde você se sente melhor, o ambiente que você se sente melhor para trabalhar é onde provavelmente você vai performar melhor. E aí você vai sentir cada vez mais confiança no seu trabalho. Mas, de novo, faça terapia. Dica 5, faça terapia. Dica 6 também, faça terapia. Isso ajuda muito, assim, a gente colocar as coisas em perspectiva, sabe? Aprender essas coisas, assim, de qual situação a gente vai bem, qual situação a gente não vai tão bem, assim. Autoconhecimento, gente, autoconhecimento é tudo nessa vida. Eu já falei isso aqui em vários vídeos. Então, é isso aí. Dica 5, faça terapia. E me conta lá no Instagram, aqui nos comentários, mas lá no Instagram é mais fácil de conversar. Se você tem outra dica para lidar com isso, se você sente isso também, e se inscreve aqui no canal para receber os meus próximos vídeos.